por mais que a falha ela não seja necessária para o estímulo da hipertrofia, eu costumo passar séries até a falha, a última série de cada exercício. Por quê? Para que a pessoa sempre tenha aquele tato da percepção subjetiva de esforço, do quão distante ela está da falha, e ela não desacostume. E às vezes isso já aconteceu muito com a época que eu não queria passar quase nada de falha, e eu percebia que a galera, depois de passar muito tempo sem usar a falha, ela começa a perder o tato do quão próximo a falha ela está. Ela pensa que ela está um ou duas antes da falha, daqui a pouco ela está três, quatro. Ela vai perdendo aquele feeling do que é estar próximo à falha. Então, um dos motivos de eu usar falha, um dos principais de eu usar falha no treino dos meus alunos, é para que ele não perca esse feeling, para que ele esteja sempre relembrando ali o que é realmente até a falha e como é que são essas repetições que vêm logo um ou duas antes da falha. Então, eu peço para que os meus alunos não falhem nenhuma série, mas eu trabalho com range de repetições. Então, sei lá, de 5 a 9 repetições. O que isso significa? Você vai colocar uma carga para fazer no mínimo 5 e no máximo 9. Se você fez 9, tá leve, pode aumentar. E aí eu quero que você sempre a ideia é o seguinte: você coloque uma carga para fazer o número mínimo de repetições e tente alcançar o número máximo. Quando eu trabalho com esse range, o que acontece? Talvez elas não cheguem na falha. Mas como ela está sempre tentando buscar um número alto de repetições, isso fica, né, é isso que eu tento explicar para ele, para o indivíduo, ele, querendo ou não, está sempre se aproximando da falha. E da forma como eu trabalho com a periodização ondulatória, variando tanto volume quanto intensidade, quanto se essa semana está com 5 a 9 repetições, na uma outra semana lá vai estar com 3 a 7. Olha, se você tinha um range de 5 a 9, agora está com um range de 3 a 7, automaticamente essa carga tem que subir. Porque você tem um mínimo de 3 repetições. Antes tinha um número mínimo de 5. Tem um número de 3. E você vai tentar fazer 7. E aí, quando eu trabalho assim, eu comecei a perceber que aí elas tinham essa proximidade da falha, né? Putz, tentei fazer, falha em 8 e não consegui em 9. Então ele chegava a falha. Olha, mas eu quero que você sempre Pela deixe uma na orientação reserva. que você dava, ele tentando fazer essa progressão, Eu não ele falava para ele acabava falhando. falha. Por quê? Por que eu não trabalho com falha? Se for para trabalhar, eu prefiro que seja na última série do último exercício do treino. Sim. Então, tipo assim, vamos dizer que é um treino só de costas. Qual é o último exercício? O último exercício é uma, sei lá, remada sentado. Na última série, você vai falhar, até não sair mais nenhuma. Assim, pode colocar mais 2, 3 repetições forçadas, que sai meio movimento. Beleza. Não atrapalhou o resto do treino dele. Ele chegou numa fadiga máxima na última série, que não gerou uma fadiga periférica acumulada nem nada. E aí, cara, beleza. Aquilo não vai atrapalhar, não vai ter um excesso de dano muscular, não vai ter um excesso de fadiga do SNC, não vai atrapalhar a recuperação nem a hipertrofia dele, não vai ter um excesso de dano muscular, enfim. E nesse caso, e às vezes para isso eu passo uma técnica específica. Por exemplo, até perguntaram aqui no chat sobre o back offset. Aí eu faço isso. Olha, você vai fazer um back offset nessa última série desse último exercício, blá blá blá. Então como é que é? Como é que eu faço esse back offset? Ó, na última série do último nessa última série desse exercício, você vai. Eram 3 de 5 a 9. Você vai fazer a primeira série normal, descanso longo, segunda série normal, descanso longo, terceira série normal. Terminou ela, você vai fazer um drop de 20% da carga. Só que você vai adicionar 30 segundos de descanso ali, 30, 45 segundos de descanso, e aí você vai fazer uma série até a falha. Total. Por que não um drop set ali?
Então, drop set não tem descansos. No drop set, a ideia é que você faça mais de um set, baixando a carga, né? No padrão seriam 3. Abaixa, 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 abaixa. Sim, sim. Quando você coloca esse descanso no back offset, você tem uma diminuição dessa fadiga periférica. Por quê? Pô, você fez 3,5 a 9. A ideia ali era estar próximo da falha. Então, assim, ele deixou uma repetição na reserva. Ele estava próximo da falha. Com 30, 45 segundos de descanso, ele teve uma recuperação, não 100% dos depósitos de creatina, fosfato e o caralho, mas ele teve uma recuperação e agora ele falhou com uma recuperação prévia. Então, ele realmente teve uma falha até maior do que ele poderia ter. Ele teve uma pré-recuperação e agora ele falha até o final e pum, beleza. Tá bom, terminou. Tá bom, toma sua aguinha e vai para casa. Quando é algum outro tipo diferente, por exemplo, de divisão de treino, por exemplo, sei lá, por um acaso eu coloquei peito e bíceps no treino. Eu posso daí colocar 2 vezes até. Uma no final do treino de peito, uma no final do treino de bíceps. Contanto que uma não atrapalha a outra nesse caso, né? Ou quando eu faço um PPL. Então, um treino de push lá, eu coloquei peito, tríceps e ombro. Só que, como o foco do cara não é braço, é peito, é ombro, coloco um exercício só de tríceps mas eu coloco um back offset. Ou coloco, sei lá, todas as séries até a falha. Ou coloco uma técnica que gere além da falha, né? Que, por exemplo, o além da falha, o que seria o além da falha? Um rest pause, por exemplo. Que você tem micro descansos e vai falhando, 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 entendeu? E o bom é que no rest pause você também não diminui intensidade, né? Exato, você É manteve uma ali. vantagem desse método em relação ao drop set, por exemplo. Em relação ao drop set. Em compensação, ele tem uma pequena desvantagem em relação ao back offset, apesar de manter a intensidade, mas porque os descansos são mais curtos. Então, normalmente no rest pause tem uns descansos de 10 segundos ali. Aí eu acho que foi o mesmo mano, ele perguntou aqui, mas por que não cluster? Bom, a ideia do cluster é você aumentar o volume e a intensidade daquela série. Né? Se você fazia com 100 quilos 3 de 5 a 9, vamos lá, você fazia 5 a 9 repetições com 100 quilos, a ideia é que se você coloque 120 quilos e faça 12, você aumentou o volume e a intensidade. Só que não dá para você pôr um cluster, às vezes, num último exercício do treino. Porque ele já... lógico que se ele já fazia um exercício do treino no máximo 100 quilos, o último exercício do treino, você consegue fazer com que talvez ele extraia algumas repetições extras com um pouquinho mais de carga e tal. Mas se você coloca no primeiro exercício, você pode fazer tudo. Mas se você coloca no meio ali, isso tem que ser estruturado de acordo com quais exercícios estão sendo colocados e tal. Se você coloca um cluster num movimento monoarticular e você tem outros multiarticulares, tem um tipo de fadiga que pode ser direcionada ali. Se você faz ao contrário, coloca num multiarticular e depois vão vir monoarticulares, é diferente, porque daí você tem mais de um músculo sendo ativado, né? Você vai colocar um leg press e depois você tem uma cadeira extensora, é uma coisa. Você vai colocar a cadeira extensora e depois você tem um leg press, é outros 500, entendeu?